Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 273, Amós, de 7 a 9. Bora lá? Amós 7. Foi isto que o soberano Senhor mostrou-me. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Ó soberano Senhor, perdoa! Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu e declarou: Isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que estava chamando o fogo para o julgamento. Esse fogo secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: Soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu. Isso também não acontecerá, declarou o soberano Senhor. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então o Senhor disse: Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os santuários locais de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará todas as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente. Fuge imediatamente para a terra de Judá. Vá ganhar lá o seu pão e profetizar. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora, ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor diz a você: A sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. As suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá em uma terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós 8. O soberano Senhor mostrou-me um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o soberano Senhor, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a festa da lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: Jamais me esquecerei de coisa alguma que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo,
será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o soberano Senhor: farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês se vistam com pano de saco e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o filho dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes, desculpem, desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria e os que dizem: tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, ou tão certo como vive o caminho de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Amós 9. Vi o Senhor junto ao altar, e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes. Matarei a espada os que sobrarem. Nenhum deles fugirá, ninguém escapará. Ainda que cavem até as profundezas do Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam do meu olhar no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal, não o bem. Quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra, e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo, e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os cuxitas, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam-se para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, de mais um livro.
como de costume, eu vou deixar aqui o resuminho para vocês, tanto no card que deve estar aparecendo aí para vocês, como na descrição do vídeo, né? Faz um tempo que eu não peço para vocês compartilharem os vídeos para que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? Eu não peço like ou inscritos, apenas que compartilhem mesmo, né? Pois essa é a minha missão, levar a palavra para vocês e ao máximo de pessoas que eu puder, mas sem vocês eu não vou conseguir isso, né? Vocês têm esse poder de compartilhar. Eu espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.